Rodrigo depois não avisa, depois não diz que a gente não avisou. Só que para ele segue. Eles partem do princípio que todos mas ele os está seguindo, está encaminhando, né, Cláudio? Agora nós que estamos questionando. Não, mas o que a gente queria é que antes de tudo isso, não deixasse continuar, até que todas as dúvidas fossem sanadas. Mas não, por isso que não. Enquanto a gente não provar o contrário. E o STF? Eu acho que agora a nossa condição para concluir isso é saber desse retorno do DAE, é isso? Eu vou solicitar, eu vou pedir para o Dr. Rodrigo qual foi o prazo que ele deu para o DAE, Tá. para a gente saber. Porque isso já está há quanto tempo? Já veio 2 de agosto. dia 2 de agosto? Oi? Isso foi encaminhado dia 2 de agosto. Foi? De agosto. 2 de agosto e a gente encaminhou. Não tem data final. 18 de abril. Ô, louco! Também é muito... Essas coisas assim, isso acontece direto com a gente, né? É. A gente está recebendo o retorno de 1 ano atrás que a gente mandou para a prefeitura de retorno. Muito mais. Então, é uma coisa assim, sabe? Quando eu É recebo. desanimador. É desanimador. É Desanimador. Quando vem a resposta, já aconteceu tudo. Né? E não será outras instâncias. Bem. Cláudia, Isso não está resolvendo. Quando você solicitou que eu fosse, naquela ocasião, no Ministério Público, eu fui junto com a Tereza e estava o prefeito de Pedreira junto, o doutor Rodrigo ele se posicionou da seguinte forma, que ele, como pessoa, ele era totalmente contrário à construção dessa barragem. Ele falou isso publicamente. Mas que o sistema, ele foi muito claro, né? O sistema é o sistema. E você pouco consegue, e todo mundo sabe melhor do que eu, principalmente esse pessoal que ocupa os cargos públicos, como funciona o sistema, né? Então, ele pode ter consciência ou boa vontade, mas ele esbarra um monte de coisa que não consegue transpor, né? Então, tudo aquilo que é apresentado, como você mesmo disse na primeira fala, tudo aquilo que é apresentado, daí vem com uma outra e que não leva a lugar nenhum, né? Porque é um monte de balela, enrolação e a coisa acontece. A gente estava preocupado com a Amazônia, basta dar um pulo aí na região da represa, você fica estarrecido com o que fizeram com a mata, né? Totalmente estarrecido. Aquela onça adulta Tudo, foi né? morta em Jaguariúna, com certeza. Eles cortavam árvores de noite, nunca vi uma obra pública funcionando de noite. 24 horas do É. 24 horas. Agora, outra coisa que eu Os caras de noite derrubando árvore. queria falar para vocês, é meio que um desabafo, mas é uma coisa que eu não aguento, eu tenho que falar mesmo. Quando houve a alteração da lei da água, no artigo 18, o prefeito mudou, ele fez uma lei alterando o artigo 18, liberando, né, os fragmentos para, entre aspas, utilidade pública. Interesse público. Vocês não sabem o que eu descobri. Na época, isso foi no final de 2018, né? Ele mandou pro CMDU pedindo um parecer. CMDU, você sabe o que significa CMDU? É Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. E eles fizeram um parecer. Tanto que no parecer, eles falam assim, o assunto não tem muito a ver com a gente, mas a pedido, nós vamos falar. Gente, não foi pedida a manifestação do CONGEAPA, sendo que no regimento interno, toda alteração de lei tem que passar pelo Conselho. O
não tem como fazer isso ele voltar atrás? desrespeitou o conselho em 2018. Isso. Gente, é um absurdo. Isso eu não sei. Do meu ponto de vista, é inconstitucional essa lei que ele fez. Então, pra gente, eu fico chateada de saber que o governo municipal está fazendo isso. Ele não encaminha uma alteração tão importante quanto essa para a gente não se manifestar. Porque é claro que a gente ia se manifestar contra, né? Mas olha o desrespeito que esse prefeito teve com a gente. Olha, sinceramente, eu não me passa na garganta uma coisa dessa. Sem comentários, sem comentários. Essa barragem, ela saiu por causa disso, porque houve alteração do artigo 18, que se esse artigo, eles não poderiam fazer onde eles queriam fazer. Porque toda a mata, ela ia estar sendo preservada, eles iam ter que mudar o local, que seria bom para todo mundo. Então, vocês veem, então a gente está preocupado assim com o nível federal, tá? Essa vergonha, mas aqui na nossa cara acontecendo coisas absurdas. Mas a eleição está próxima, né? Mas tem, eu não sei, na época eu acho que talvez nós tenhamos muito bola. Não assim, não isso que você, deixa eu acabar de dizer. Talvez assim, alguma entidade do Congeap pudesse estar entrando com uma representação também no Ministério Público como crime de responsabilidade. Né? Eu não sei se é possível ainda, porque se é de respeito a algo que é. Sim. Não é? A gente Então, o Congeap não comeu bola. O que a gente está conseguindo reverter é que essa lei vai ser anulada, porque na nova lei do 10.850 a gente pede que, apesar da gente saber que o Código Florestal tem essa brecha, né, que foi feita. Porque aqui ele está apanhando do Ministério Público. E então, a gente diz que tem que ter manifestação do Conselho. Independente de ser ou não, o Conselho tem que ser. Então a gente vai pôr por baixo, mas agora já foi, né? Ainda Mas como então eu você falei, pede eu voto base em cima dessa Não, mas já vai ser alterado, Eu estou falando que, assim, foi feito um crime ambiental. Você alterou um artigo e que liberou o corte de uma mata. Respeitou o parecer do Congresso. Eu fico na minha concepção, do mesmo jeito que o Rui Novaes ficou marcado, porque ele autorizou a demolição do teatro, esse prefeito vai ficar marcado porque ele autorizou a destruição do Mamar. Entendeu? Para mim agora são dois nomes que vão ficar marcados. Um que destruiu o patrimônio cultural e o outro que destruiu o patrimônio. Assinou embaixo, né? Eu autorizo. Isso é muito. Mas a recomposição do entorno da barragem vai ser toda reflorestada? Vai. Vai. Demora. Isso não paga o crime. Não, isso não paga o crime, mas Mas vai também. ser. Então, como assim, do mesmo lado que a gente é contra, a gente está acompanhando, né, todo esse processo que é o licenciamento, né? Mas todo o entorno? Toda a APP. Foi apresentado, inclusive. Toda a APP e a gente está com um trabalho de fazer os corredores mais próximos. Isso o trabalho a Secretaria está fazendo, a gente está acompanhando. E também, né, mitigação, compensação, não existe compensação. Não, para isso. Não tem. Quero ver colocar uma onça de volta. Não, a compensação ficou definida no Ministério Público da seguinte forma: a compensação do DAE vai ocorrer nas propriedades rurais e o proprietário determinado, o proprietário escolhido, ele vai ser obrigado a aceitar o plantio, ele vai ter que fazer o cercamento por conta dele e obrigado a aceitar o plantio do DAE. Então, esse por conta dele a gente está questionando e conversando com o doutor Rodrigo, eu acho que não, eu acho que vai fazer parte da EE. Então, naquele dia... A gente está, porque não é, né? não, Isso é muito caro. Naquele dia o que aconteceu? Estava a Sueli, a Ana Paula e a Ângela Guiral. E eu questionei essa questão. Porque tudo bem que de uma forma ou de outra o proprietário rural vai ter que se enquadrar no Código Florestal.
Mas se ele pode ter algum subsídio, que é o caso do BAV, e se ele pode usar esse recurso, porque ele de uma certa forma, ele cede a área da propriedade dele para a questão da preservação, isso tem que ser visto e reconhecido, mas também tem um outro lado. Ele tem um prazo. E o que ficou muito claro que o Ministério Público queria era impor ao proprietário fazer uma correção de um dano causado pelo DAE. E grande parte da própria litigação não ia ocorrer na APA aqui. Ia ocorrer para ter recursos para dividir com a APA lá de Piracicaba, como chama lá? Amparo e a APA de Piracicaba. Mas isso Reverter um percentual, né? Houve uma negociação e vai chegar... Um percentual muito baixo. O dano é maior em Campinas, com percentual revertido super baixo. Mas é que tem toda uma questão legislação. política, né? Não tem como ser só aqui. Agora, uma coisa, a última vez que eu vou falar, a última colocação. A empresa Fênix de transporte, que é do prefeito de Amparo, da família do Abichedi, ela conseguiu uma licença, porque você tem que ter essa licença, acho que da Receita Federal, eu não sei, para ela entrar com a questão de esporte náutico. Porque uma fazenda que pertence ao Jonas Donizete, junto com o Hamilton, ela espraia, que é a Palmares ou Palmeiras, eu não sei, aqui perto da Roseira, ela espraia perto da barragem. Ela espraia, então, é nessa questão que eles gostariam de colocar, essa questão desse esporte. Por isso que eu perguntei se o entorno todo vai ser reflorestado. Se vai ser reflorestado, então não tem esporte náutico. Se não for reflorestado, vai virar um condomínio com esporte náutico. água, né? Vai ter. Não, se tem uma pergunta. Não, se você tem mata, você não tem acesso. Vai ter. Mas Isso aí imagina. Lógico. Claro que vai ter. Então, vai ter. Florestamento, vai ter esporte Vai ter. náutico. Do lado de Campinas não, porque o nosso zoneamento Mas o não dele vai é do lado de permitir. Campinas. O lado de Campinas está protegido pelo plano de manejo. O lado Uma de lei. lá, E o artigo 18, né? aqui não. E esse plano de manejo, gente, ele não foi feito para inglês ver. Ele vai valer, que a gente vai fazer cumprir. Né? E a gente, levantando também, colocando também, hoje seria um dia que a gente poderia estar botando parâmetros de uso e ocupação do solo, mas a gente levantou, deu tempo de fazer várias, né, considerações interessantes. E o que aconteceu? Os limites da área urbana estão errados. Então não tem como a gente aceitar isso. Então a Secretaria do Verde já está conversando com a Secretaria de Urbanismo, está fazendo uma revisão para sair o correto. Porque a gente sabe que tem umas barriguinhas que foram do rural que entrou para o urbano. E não consta isso. É um erro gravíssimo. Pode dar margem a um monte de interpretação. E eu fiquei sabendo que quando você está fazendo a delimitação, eu trabalhava lá na secretaria e estava sempre em contato com as meninas do planejamento. É uma coisa muito séria, muito correta que você tem que fazer. Ainda mais com as ferramentas. Só que não tá, gente, tá tão ridículo que chega assim, vai falando uns pontos, chega numa hora e fala assim, e aí apresenta uma curva sinuosa e emenda não sei aonde. O que é curva sinuosa? Gente, não existe isso. São pontos georreferenciados que tem que ser milimetramente correto. Aí quando você coloca essas curvas sinuosas, pode ser mais para cá, mais para lá, não pode. Então tudo isso daí a gente vai esperar para... Ele está correto, a gente não vai fazer coisa errada. Então é isso aí, nós estamos aguardando. Gostaríamos que fosse encaminhado logo, né, para a Câmara, para ser aprovado logo, porque isso daí para a gente... Porque eu vejo assim, o plano de manejo, ele é o grande biblioteca para consultas, mas o PUOT é o que vai ser o dia a dia de todo mundo, né? Então ele tem que estar super fácil de entender e correto. Então enquanto não tiver, a gente ainda vai estar. Eu tive com o Rogério Menezes, ele falou, Cláudia, é assim mesmo. Um dia vai corrigindo até ficar pronto. Então, Mas só para encerrar esse assunto, né? Mais um trabalho do Conjava que os técnicos deixaram passar, né?
Sim, a gente está bem, a gente está com o tempo analisando folha a folha, né? Aliás, foi uma sacada do técnico aqui, né? Na conversa com ele que percebeu isso, que isso implica no plano diretor como um todo, essa questão dos limites. Não, a gente está fazendo um trabalho legal. Percebemos isso, ele apontou isso e falou, olha, nós temos que cumprir. Perguntamos para o urbanismo ainda não respondeu. Bem, Não sei se Fala fala do dos conselheiros, conselheiro. quem quiser se manifestar. conselheiro